Quem se entrega a Roma perde os seus. Roma sabia conquistar cidades. Sabia cercar muralhas, abrir estradas, impor tributos, transformar rios e montes em linhas num mapa. Mas nestas terras do extremo ocidental da península encontrou algo mais difícil de dominar. Uma memória ferida que recusava ajoelhar. No episódio anterior vimos Roma entrar na Península Ibérica com a confiança de uma potência em expansão. Vimos os primeiros choques com os povos destas terras e vimos também o momento em que a conquista deixou de ser apenas guerra para se tornar ferida aberta. A traição de Sérvio Sulpício Galba, em 150 a.C., quando milhares de lusitanos foram atraídos por promessas de terras, desarmados e depois massacrados ou vendidos como escravos. Foi aí que nasceu mais do que uma revolta, nasceu uma certeza. Com Roma, a palavra dada podia ser uma arma. É desse trauma que este episódio emerge. Porque Viriato não surge do nada, não cai do céu como um herói fabricado pela lenda. Forma-se na dureza do território, na experiência da caça, na leitura dos trilhos, na pobreza sem ornamento e, sobretudo, na memória de um povo que aprendeu da forma mais cruel que a rendição podia significar extermínio. Muito antes de existir Portugal, muito antes de haver qualquer ideia de fronteira portuguesa, um homem na Lusitânia percebeu aquilo que Roma ainda não percebera: que um império habituado a vencer em campo aberto podia ser desfeito pela rocha, pelo silêncio, pela rapidez e pelo medo. Dizem as fontes antigas que Viriato teria origens humildes, ligadas ao mundo pastoril e guerreiro, talvez nas regiões associadas ao Herminius Mons, a atual Serra da Estrela. Convém não reduzir essa imagem a um clichê. Pastor não significava ignorância, significava conhecer o relevo, os ritmos da estação, os caminhos invisíveis, a resistência do corpo. Significava saber ler a terra. E quem sabe ler a terra, nestas serras, sabe também como fazer desaparecer um exército. Roma via a Espanha como um espaço a ordenar. A língua do poder romano era fria. Pacificar, tributar, integrar, submeter. A língua da montanha era outra. Sobreviver, escapar, retaliar, lembrar. Em 147 a.C., essa diferença torna-se decisiva. Os lusitanos, cercados por Caio Vatílio num lugar que as fontes identificam como Tríbola, estão exaustos, encurralados, com fome e com o trauma de Galba ainda vivo. Alguns chefes inclinam-se para a rendição. A proposta é simples e, por isso mesmo, terrível. Depor as armas, aceitar a paz de Roma, confiar mais uma vez. É então que Viriato se levanta e transforma o desespero em comando. Ele não promete glória fácil, promete saída, promete movimento, promete aquilo que o Roma menos entende, que uma derrota aparente pode ser o começo de uma armadilha. Não olhem para trás. Em vez de reunir todos para uma última batalha, Viriato faz o contrário. Manda dispersar pequenos grupos, trilhos diferentes, mata serrava, desníveis, poeira, cada homem, cada mulher, cada criança a afastar-se por uma veia diferente da montanha, com ordem de se reencontrarem mais tarde. E enquanto o corpo do povo se dissolve da paisagem, ele fica para trás, com uma força escolhida de cavaleiros, poucos, rápidos, suficientes para prender o olhar romano. É uma das primeiras grandes demonstrações de Viriato. Durante horas, talvez dias, conforme as tradições antigas ampliaram o episódio, ele dá aos romanos exatamente o que eles esperam ver: um inimigo à sua frente. Avança, recua, provoca, finge fraqueza, obriga Vatílio a manter formação, a hesitar, a perder tempo precioso. O que parece cobardia é cálculo, o que parece fuga é comando. Este modo de combater,
que hoje chamaríamos guerra de guerrilha era para os romanos um insulto às regras da guerra. Para Viriato era apenas lucidez. Ele sabia que não podia esmagar Roma pela massa, tinha de a ferir pela exaustão. A vexatio, o fustigamento constante, tornava-se arma. Ataques curtos, retiradas fingidas, emboscadas em desfiladeiros, noites sem descanso, provisões cortadas, confiança corroída. Pouco depois, Vetílio cai. As fontes referem que o general romano morreu numa emboscada, abatido por um guerreiro que nem sequer reconheceu nele um comandante ilustre. E isso diz muito. Roma chegava envolta em símbolos, insígnias e autoridade. A montanha reduzia tudo isso à fragilidade de um corpo. A notícia espalha-se. Não com a velocidade dos impérios, mas com a velocidade dos povos que vivem atentos ao perigo. Pelos castros, as aldeias fortificadas no alto das colinas, pelos caminhos de transumância, pelos mercados, pelas margens do Tejo, pelos cumes onde uma fogueira acesa valia mais do que um decreto vindo de Roma. O que se espalha não é apenas a notícia de uma vitória, é algo mais perigoso, a prova de que Roma pode sangrar. E quando o Império deixa de parecer invencível, muda a geografia da coragem. Homens que hesitavam aproximam-se, tribos que desconfiavam observam com outros olhos. A futura população portuguesa ainda está a séculos de qualquer nome comum, mas já existe aqui uma experiência partilhada, a de resistir a um poder exterior que quer organizar a terra sem entender a sua alma. Viriato cresce então não só como guerreiro, mas como centro de gravidade. Não porque tenha criado um Estado, não porque tenha fundado uma nação, mas porque consegue aquilo que parecia improvável, dar direção comum a forças dispersas. Roma responde como Roma responde sempre, com mais homens, com mais comando, com mais método e também com mais irritação, porque a irritação imperial nasce quando a superioridade material não produz obediência. As legiões entram e saem destas terras como se perseguissem uma sombra. Avançam por vales que julgavam dominados e são golpeadas onde o terreno se fecha. Marcham confiantes e encontram o som seco da falcata, a espada curva capaz de desferir de cima para baixo um golpe brutal, feita não para o desfile, mas para a proximidade do choque. O bronze romano ressoa, o coiro lusitano dobra-se e volta a erguer-se. O ar enche-se de pó, resina e sangue. O cheiro do carvalho queimado sobe nas encostas. O frio das serras corta o fôlego dos homens vindos da disciplina do campo aberto. Mas Viriato não se limita a combater, governa pela autoridade do exemplo. As fontes antigas insistem nesse ponto com uma admiração quase desconfortável. Dizem que dividia os despojos com justiça, que não se separava dos seus homens pelo luxo, que dormia no chão, que comia o que eles comiam, que recusava transformar a liderança em privilégio. É aqui que o homem se torna mais perigoso para Roma, não apenas porque sabe vencer, mas porque sabe merecer lealdade. Num mundo em que tantas alianças se compravam, Viriato encarnava o contrário, a sobriedade, a partilha, a disciplina interior. Segundo Diodoro Sículo, mesmo no casamento com a filha de Astolpas, um aristocrata rico ligado ao universo ibérico mais romanizado, Viriato terá recusado a ostentação. Seja qual for a forma exata que o episódio tomou, o seu valor histórico é claro. A tradição antiga quis guardar a imagem de um líder que não se deixou capturar pelo brilho do ouro. Isso era, para Roma, um problema de primeira ordem, porque o ouro costuma abrir mais portas do que as lanças. Com Viriato, durante anos, não abriu. A frustração cresce no Senado romano. Longe da poeira da Espanha, entre mármores, discursos e cálculos de prestígio, a guerra vai deixando de ser uma campanha periférica para se tornar uma humilhação política. Como podia a potência que vencera Cartago e esmagar a Corinto continuar atolada nas serras do Ocidente peninsular? Como podia um homem sem título romano, sem legião, sem cidade monumental, condicionar a agenda da República? Roma começa então a aprender. Envia comandantes mais cautelosos,
Quinto Fábio Máximo Emiliano, por exemplo, representa uma mudança de atitude. Já não corre às cegas para a armadilha. Treina, fortifica, evita o impulso vaidoso de procurar uma vitória rápida. Durante algum tempo, abranda o ímpeto de Viriato e recupera posições. Mas não resolve o problema de fundo. Viriato continua vivo. E enquanto Viriato continua vivo, a guerra continua aberta. Depois vem outro passo na escalada. Fábio Máximo Serviliano. Mais tropas, mais pressão, mais brutalidade. A guerra deixa de ser apenas perseguição e passa a ser esmagamento metódico. As fontes falam de campanhas duríssimas, de cidades retomadas, de castigos exemplares. E falam também de algo que devia soar quase irreal nestas paisagens. Elefantes de guerra avançando pela Hispânia, enviados por aliados africanos de Roma. Imaginem esse momento. O chão a tremer, o pó a subir, cavalos a recuar diante de criaturas que nunca tinham visto. O Império não trazia apenas homens, trazia o mundo inteiro ao serviço da sua vontade. Mas nem isso basta. Em 141 a.C., na enigmática Erizana, cuja localização exata continua debatida, a guerra atinge o seu ponto mais alto. Serviliano crê ter encurralado Viriato. Parece, por fim, o momento em que Roma transformará anos de frustração em submissão definitiva. Só que Viriato faz do cerco uma inversão. As fontes antigas descrevem uma manobra brilhante. Entrada súbita, contra-ataque feroz, desordem romana, perseguição para terreno estreito. O caçador torna-se presa. O exército consular fica preso num espaço sem saída, vulnerável, dominado de cima, exposto a um massacre. É aqui que Viriato prova que não era apenas um mestre da emboscada, era também um homem capaz de pensar politicamente a vitória. Podia aniquilar Serviliano, podia cobrir aquela garganta de cadáveres romanos e oferecer à montanha mais uma vingança. Não o faz, escolhe a paz. E esse gesto por si só mede a distância entre o chefe de uma resistência e o homem que já pensa como estadista. O tratado que se segue é extraordinário. Roma reconhece Viriato como aliado, amigo do povo romano, e aceita a posse das terras pelos lusitanos. Por um instante raro, a máquina imperial é forçada a admitir, no papel, aquilo que o campo de batalha já lhe tinha ensinado. Aquela guerra não podia ser vencida como tantas outras. Mas uma paz assinada sob humilhação é muitas vezes apenas a antecâmara da perfídia. No Senado, o acordo pesa como ofensa. Não em todos, talvez, mas em muitos. Para setores da aristocracia romana, aquilo não é diplomacia, é vergonha. Roma pode tolerar derrotas temporárias. O que não suporta é ver a sua majestade rebaixada por um inimigo que ela insiste em chamar bárbaro. É então que entra em cena Quinto Servilio Sapião. Sapião não herda apenas um comando militar, herda um ressentimento e percebe de imediato o que está em jogo. Se a paz com Viriato sobreviver, sobreviverá também a memória de que Roma teve de negociar de igual para igual com o líder lusitano. Isso, para a lógica imperial, era quase insuportável. Primeiro vem a erosão, pressão, provocações, justificações enviadas a Roma. O vocabulário volta a endurecer. Não se fala já de acordo, mas de indignidade. Não de aliado, mas de obstáculo. O Senado, pouco a pouco, deixa-se convencer. A palavra dada volta a ceder diante do interesse. E Viriato percebe, tarde demais talvez, a verdade que molda toda esta história. Roma aceita a honra enquanto a honra lhe convém. Mesmo assim, ele ainda tenta evitar o abismo. Não por fraqueza, por responsabilidade. Um líder digno não mede a coragem apenas pela vontade de combater, mas também pela capacidade de poupar o seu povo quando a continuação da guerra ameaça devorar tudo. Viriato iria então a emissários de confiança para negociar. Audax, Ditalco e Minurus. É um gesto carregado de ironia trágica. O homem que sobrevivera à força das legiões aproximava-se agora do seu fim pela porta da confiança. Sapião faz o que Roma já fizera antes, embora agora de forma ainda mais íntima. Compra o que não conseguira vencer. Ouro, promessas, segurança, talvez cargos, talvez a simples sobrevivência transformada em tentação. Não sabemos todos os pormenores, sabemos o essencial.
A diplomacia abre caminho ao assassinato. Em 139 a.C., Viriato é morto durante o sono pelos homens que enviara para negociar em seu nome. A tradição posterior cristalizou o episódio numa frase célebre, talvez apócrifa, mas inesquecível. Roma traditoribus non praemiat. Roma não paga a traidores. Verdadeiro ou não, na forma exata, a frase sobrevive porque condensa uma verdade moral que a memória histórica quis fixar. Roma venceu Viriato quando abandonou o campo de batalha e escolheu a corrupção de confiança. E aqui, o tom do episódio muda, porque a morte de Viriato não é apenas a morte de um comandante, é a quebra de um eixo. O homem que unira vontades dispersas desaparece. O funeral, segundo as tradições antigas, foi imenso, marcado por luto, sacrifícios e combate rituais em sua honra. Não era apenas um corpo a ser chorado, era uma forma de resistência a ser enterrada. Depois dele, a unidade desfaz-se. Tântalo, seu sucessor, já não possui o mesmo peso, a mesma autoridade, o mesmo gênio. Em 138 a.C., a resistência organizada cede. Roma avança para outra fase, menos épica à primeira vista, mas talvez ainda mais decisiva: a transformação profunda do território. Se esta história ainda fala contigo, deixa o teu gosto. Subscreve o Cronos Portugal. A história continua. As armas são recolhidas. Populações são deslocadas ou fixadas em zonas mais controláveis. O espaço vai sendo atravessado por vias, por guarnições, por centros urbanos, por uma nova lógica de administração. O Tejo deixa de ser apenas curso de água e fronteira de incursões para se tornar eixo de circulação imperial. O Lísipo cresce na importância estratégica. O latim começa lentamente a infiltrar-se, onde antes falavam outros sons. Os deuses locais não desaparecem de um dia para o outro, mas começam a ser reinterpretados. O mundo lusitano não é apagado num instante, é dobrado, absorvido, transformado. E é precisamente aí que a nossa linha temporal continua. Porque Roma mata Viriato, mas não fecha a história. Abre outra, a do território que um dia se vai chamar Portugal sob domínio romano, a das estradas, das pontes, das cidades, das leis, da língua, das memórias que ainda hoje respiramos sem dar por isso. A mesma força que esmagou a resistência vai também deixar marcas fundas no solo e na cultura destas terras. Talvez seja essa a grande ironia deste capítulo. O homem que tentou travar Roma não conseguiu impedir a romanização, mas obrigou Roma a revelar-se, a mostrar que a conquista não era apenas civilização e ordem, como gostava de dizer de si própria, era também cálculo, perfídia, desgaste, medo e sangue. Viriato não foi português. Portugal ainda estava muito longe, mas na perspectiva portuguesa ele permanece como uma das primeiras grandes figuras de resistência no território que viria a gerar o país. Não como fundador de uma nação inexistente, mas como semente de uma atitude histórica, a recusa em aceitar sem luta a vontade de um poder maior. E talvez a pergunta que ele nos deixa seja maior do que a sua própria vida. Pode a superpotência vencer verdadeiramente um povo que conhece cada pedra do seu chão, cada trilho da sua serra e que aprendeu a viver com quase nada? Ou mesmo quando vence, fica sempre alguma coisa por dominar? Se esta história te ficou na memória, diz-me nos comentários. Viriato foi apenas um grande chefe de guerra ou tornou-se, muito antes de existir Portugal, um símbolo duradouro da resistência destas terras? Se este episódio fez sentido para ti, deixa o teu gosto e partilha-o com quem gosta de história contada com profundidade. E subscreve o canal para continuares esta linha temporal conosco. No próximo episódio, entramos no mundo que Roma ajudou a construir no território que hoje chamamos Portugal. E vamos ver como esse legado ainda vive entre nós. Segue o Cronos Portugal, porque a história continua.